Estamos de volta, cartoleiros! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Espião, vídeo de dicas da rodada 7, atualizado, né? Porque agora temos mais jogos com essa remarcação da CBF, né? E devido aí a tudo que tem acontecido no estado do Rio Grande do Sul. Então, galera, olha, vamos montar aqui um time 100% estatístico, tá? Esse é o objetivo do time do canal, passar estatísticas com vocês, líderes de estatísticas, é jogador que ninguém tá olhando. Se você joga uma liga de regularidade, o nosso time tá com 410 pontos no ano, tá? Nosso time dos sócios é um time para você que joga liga paga, então você desembolsou um dinheiro, a liga que você joga tem uma premiação em dinheiro. Eu vou te recomendar o plano de sócio para ter acesso a mais 60 conteúdos e os nossos times que estão muito bem no ano. Mas se não é o seu caso, você está aqui para ver estatísticas. Vamos começar o nome aqui o nosso vídeo, ver nomes. Lembrando que aqui eu vou escolher 12 peças estatísticas, tá? E a minha recomendação é que você pega ele aqueles medalhões que não estão estatisticamente muito bem e mescle com esses nomes aqui, tá? Para formar um time para rodada, né? Então aqui, por exemplo, eu não vou falar do Hulk, porque não está com estatística boa recente. Vou focar em outros nomes que, apesar do confronto, tem estatísticas boas até agora no Cartola. Né? Então, a gente vai começar escalando o nosso time 100% estatístico com o Wesley, galera. O Wesley, ele soma vários fatores aí que fazem dele um dos melhores atacantes para a rodada. O Wesley é o atacante que tem maior média até agora, 10,43. Todos os jogos que fez, ele passou de 5 pontos. Média básica altíssima, tá? 5,18. E tem aí 2 gols e uma assistência em 4 jogos. Então, Wesley é o nome que eu vou escalar aqui nesse ataque, tá? Vou colocar também o Paulinho, tá? Galera, o Paulinho está sim com estatísticas interessantes, tá? Então, algumas estatísticas legais do Paulinho. Né? Entre os atacantes da rodada, ele só fica atrás em média para o Lucas Barbosa do Juventude, que pega o Flu fora, e o Bolazzi do Criciúma, né? Então tá com 6,84 de média. Paulinho tem 2 gols e uma assistência em 5 jogos. Também, se a gente for olhar, vai jogar, né, no mando da rodada, tem uma média interessante aí, também no mando da rodada, né? Então, Paulinho aí tem vários atributos para ajudar os cartoleiros, né? Já tem aí um número legal também, gols e assistências, 2 gols e uma assistência em 5 jogos. Galera, tá um número bem legal aí pra gente se escalar o Paulinho. E o outro jogador, galera, nós temos muitas opções na rodada, né? Antes da gente fechar aqui o nosso time, né? Ó, oh, galera, tô querendo olhar jogadores mais regulares. Muita gente vai falar, por exemplo, do Bolazzi, né? Ah, o Bolazzi é uma boa, porque imitou contra o Vasco, né? Mas, galera, o Bolazzi vinha de 2 jogos ruins, né? Então não é um jogador regular, apesar da média dele estar interessante, né? Lucas Barbosa tá com números muito legais? Sem dúvida, uma média muito alta. Média básica aí 5,43, né? Um gol e uma assistência em 4 jogos. Uma regularidade legal, mas o Fluminense é um adversário meio embaçado. O próprio Borré também, acho que muita gente vai falar dele, porque apesar de ser dúvida, né? É um jogador que estava com dados legais, além de um gol e uma assistência em 4 jogos, né? Se a gente for lembrar que ele perdeu um pênalti, ele estava com a média básica bem alta, estava com 4,48 de média básica, né? Só um jogo aí que ele não passou dos 5 pontos. Eu acho que o Borré também é um jogador aí com números aí para rodada bem interessante para você escalar, né? Por enquanto, galera, a gente vai fechar esse ataque estatístico com o Canóbio, tá? O Canóbio tem números muito interessantes, principalmente a cada 90 minutos, se a gente for olhar, né? A média do Canóbio a cada 90 minutos ela é de quase 9 pontos, né? Uma média bem boa, porque alguns jogos que ele zicou, ele teve uma minutagem menor, né? Então isso fez com que o Canóbio acabasse, por causa dessa minutagem menor, tendo uns números aí reduzidos, né? Mas ele tem uma média básica legal, principalmente se a gente for olhar também os números de gols e assistências, 2 gols e uma assistência, né? Uma média de 6,44. Então, o Canóbio, galera, tem números bem legais, na minha opinião, para a rodada, tá? Até a própria média básica dele, a cada 90 minutos, né? Quase 4 pontos. Então, estatisticamente falando, não vendo o confronto, o Canóbio é uma boa, tá? Lembrando que aqui, igual eu falei, é um time que a gente olha mais estatísticas. Você vai falar do Hulk, vai falar do Cano. São jogadores que, se a gente for olhar a estatística recente, não são jogadores que estão com uma média muito alta, né? São jogadores que estão inconstantes essa temporada, apesar de serem bons jogadores, a gente os conhece de outras temporadas, mas os números ali não estão muito altos, né? Nem para Cano, nem para Hulk. Né? O Verret está até com números legais, acho que o adversário que é o problema, mas o Verret tem uma média legal. Se a gente for analisar para a rodada, dos atacantes da rodada, ele é um dos atacantes com maior média, né? 6,43.
Em 3 jogos ele passou dos 5 pontos, né? Tem 3 gols aí, bate pênalti, né? O Pedro aí também tá na meiuca aí, né? Tem 3 jogos aí passando dos 5 pontos, 2 gols em 6 jogos. Tá com um desempenho mais mediano, né? Não tá aquela coisa assim, saltando os olhos, que você fala assim, pô, tá muito irregular, né? Não tá sendo o caso. Vou terminar aqui com algumas indicações. O Vitinho tava bem, né? O Vitinho teve 3 jogos muito bons, depois 3 jogos muito ruins. Então tá com uma fase ruim, mas com um histórico tá interessante. O Ferreira também é um jogador pra gente observar, por causa da minutagem, tá, galera? O Ferreira, ele tem uma minutagem baixa para tudo que ele fez. Ele já tem 2 gols em 4 jogos, mas assim, a minutagem dele média foi 26 minutos nos jogos que ele jogou, né? Então você pega aí a média do Ferreira a cada 90 minutos é muito alta. Você pega aí minutos que o Ferreira precisou para participar de gols, por exemplo, o Ferreira precisou aí só de 52 minutos para participar de gol, né? Então é um nome muito interessante para a rodada, tá com estatísticas muito legais, tá? Bom, vamos tentar olhar outros jogadores aqui que alinhem a regularidade. O pessoal vai falar do Marquinhos, mas ele até tem uma média básica legal, pontuações legais. Mas eu vou ser bem sincero para você, tem jogado de lateral. Quando joga de atacante, a minutagem não é alta. Então, um nome assim que eu teria um pé atrás, né? O Yuri Alberto no brasileiro tá muito mal, ele tá bem fora do brasileiro, né? Então, igual eu falei, estatística aqui é estatística do brasileiro, né? Então, o nome que o pessoal pode ficar de olho, um medalhão, mas que no brasileiro não tá bem. Então, paro aqui minhas recomendações da rodada, porque, igual eu falei, são nomes estatísticos, né? Nomes aí para você que busca jogadores que estão com uma estatística recente boa. Vamos falar de meio de campo? Porque esse aqui, galera, não tá tendo nem graça, porque ele tá destruindo todo mundo, né? Esse aqui, vamos ser bem sinceros, esse aqui tá simplesmente arrebentando a boca do balão. E é isso mesmo, galera. Eu tô falando dele, eu tô falando de De La Cruz, tá? Um jogador que tá provável aqui no Cartola. A média dele é um absurdo, 9,65 é o média de maior média. Média básica 5,32, né? Tem 2 gols e 2 assistências. Esse aí, galera, tá voando em todas as estatísticas possíveis no Cartola. Outro meia que eu vou escalar aqui é o Scarpa, que é um meia também que tá com números muito interessantes no Cartola, tá? Uma média de 6,82. Ele já passou dos 5 pontos aí em 3 jogos, né? Tem 2 gols e 2 assistências, então junto com o De La Cruz, ele é um dos meias com mais participação em gols na temporada. Então, Scarpa e De La Cruz são os nomes aqui que, por enquanto, a gente vai escalar, tá, para essa rodada. Bom, galera, temos vários outros nomes bem interessantes para a rodada, né? As cartoletas, elas influenciam, então acho que muita gente vai escalar Mateuzinho do Vitória, que tá com números legais, tá com uma média de 6,52, tá com uma média básica aí de quase 3 pontos, já tem um gol e 2 assistências, o confronto é favorável, né? Então os números estão a favor do Mateuzinho. Ainda não vou escolher meu meia, tá? Vou olhar aqui. Muita gente vai falar do Felipe Matheus também, tá, galera? Apesar do jogo não ser fácil, tá com uma média alta. Ele já teve outro jogo bom, ele teve 3 jogos acima de 4 pontos, tá com uma média básica de quase 4, né? O Payet, nos jogos que fez, estava bom também, mas inclusive de média básica, a média básica do Payet é 3,5, né? A grande questão do Payet talvez seja a questão do confronto, que é um pouquinho mais complicado, né? O Jadson do Juventude também estava muito bem antes da paralisação. Ele tinha 3 jogos com 2 assistências, uma média básica altíssima de 5,83, maior até do que a média básica que estava o que tem o De La Cruz, está com uma média básica superior a ele, né? Então não para ficar de olho, né? Temos aqui também o Pão Quentinho, esse está muito bem, não só no Cartola, também fora. Tá contribuindo muito, 1 gol, 2 assistências em 4 jogos, tá? Não tem uma média básica alta, mas em termos de participação em gols, ele tá bem ali no topo, se a gente for olhar, né? O próprio Danilo Barbosa, galera, ó, todo número com estatística boa. Danilo Barbosa também, 3 gols e 1 assistência em 6 jogos. E não bate pênalti nada, né? Então, assim, o número de participação em gols está muito alto. Acho que a gente tem muitas opções para rodada, né? Jogadores aí que tem uma regularidade bacana para rodada. É tanta opção que fica até difícil escalar. Também gosto do Matheus Pereira, tá? Para rodada. Eu acho que ele tem, apesar do jogo não ser fácil, né? Ele tem aqui dados interessantes contra o São Paulo. Não no confronto contra o São Paulo, mas dados interessantes nesse jogo, né? Porque ele aí tem uma média básica de 3,5, já tem 2 gols, né? Nenhum deles de pênalti. Então também é um jogador interessante. Eu vou colocar o Mateuzinho mesmo, porque eu acho que tem um preço legal, tem uma média básica. É um jogador que cumpre aí vários requisitos, tá bom, galera?
Então, para a rodada é interessante. O próprio Arias também, galera, tem que lembrar que tem um jogo aí que não valeu para o Cartola na rodada 2, e ele teria feito uma pontuação bem boa nesse jogo, teria passado dos 10 pontos. Então, o Arias, em 5 jogos que ele fez no Cartola, em 4 ele passou dos 5 pontos, e no jogo que ele não fez, ele também passou, né? Ele deu uma assistência nesse jogo. Média básica do Arias aí, 5,63. Tá muito alta. Eu acho que é um nome interessante também, tá? Acho que pela regularidade, pela média, é um nome interessante pra gente escalar também, pra gente pelo menos cogitar. Também vou falar do Eric do Atlético Paranaense, que tá com uma média básica bem alta, tá? Teve alguns jogos ruins? Teve, né? Mas a média básica do Eric aí já tá em 5,22. Tá uma média alta, uma média básica bem alta, né? Acho que fica sendo interessante a escalação dele. Também o próprio Garro tava com uma média básica legal, se a gente for analisar, né? Só tem uma assistência em 6 jogos, mas a média básica dele é quase 4 pontos, né? Então o Garro também acaba sendo uma opção, né? Lembrando que medalhões como o Veiga, que não tá bem aqui, a gente não recomenda, que é um time mais estatístico, né? Alan Patrick não tem estatística, tá voltando agora. Lucas Moura também vai fazer sua estreia. Rascaeta não tá bem estatisticamente. Cristaldo tá bem mais ou menos, né? Então, por isso que aqui eu preferi falar daqueles outros nomes, né? Se a gente for dar uma zapeada aqui, vai ver que o Ganso teve uma mitada, mas via de regra ele é mais irregular, né? Os outros jogadores aqui não estão com médias interessantes, né? Acho que eu não vejo, assim, nenhum grande destaque para a rodada, além dos outros meses que eu falei, tá bom, galera? Então, por isso que eu vou ficar nessas recomendações. Os outros jogadores aqui, pode dar uma zapeada aqui, vocês vão ver que não tem nenhum jogador interessante, tá bom? Vou ficar nessas recomendações mesmo. Tá, bom, e agora a defesa, a gente tem que sempre pensar assim, quando a gente escala um jogador defensivo, que esse jogador ele tem que entregar, se possível, um SG, mas se não vier o SG, ele tem que ter uma média boa sem SG, tá? Então, os jogadores que a gente vai olhar aqui e analisar, a gente está considerando que até sem o SG ele tem uma chance boa de pontuar, tá bom? Esse jogador aqui é caro, eu vou colocar só por enquanto, porque eu acho que talvez não feche o time com ele, mas é o Arana. Galera, sem o SG, a média do Arana é 6,02. O cara passou dos 5 pontos em 4 ocasiões de 5, tem um gol, uma assistência, repito que nenhum de pênalti, tá com a média básica essa temporada, 3,42. Galera, o Arana é o melhor lateral para rodada, até se o Bahia fizer um gol. É o lateral provável, ou dúvida, com maior média sem SG, tá? Outro nome bem interessante aqui é o próprio Marcelo do Fluminense, tá? Também tem uma média, ele tá meio caro aqui, mas a média do Marcelo sem o SG, galera, é de 5,90, né? Já teve uma assistência aí, tem uma média básica muito alta também. Marcelo tá realmente surpreendendo essa temporada. Inclusive, para mim, é o melhor nome para se fechar aqui junto com o Arana, tá? Marcelo e Arana, para mim, seria a dupla. Vou colocar por enquanto e depois, provavelmente, por causa do fechamento do time, eu abro mão de algum deles. Vamos falar de outros nomes, tá? O William, eu acho que não pega o SG, mas a média do SG também tá em 5 pontos, então tá tendo a média básica, tá participando de gol, né? O René acho uma baita opção para a rodada também. Tem um confronto favorável, uma média sem SG muito boa também, de 4,85, tá? Já tem uma assistência e uma média básica legal. Também gosto de Ayrton Lucas, gosto de Piquerez para a rodada, né? São jogadores que também têm uma média sem SG alta. Então, por mais que o Flamengo tome gol, o Ayrton Lucas tem uma média básica de 3,87. Você tem um Piquerez também, o Criciúma fez gol, média básica de 3,8. Então, são aqueles jogadores que conseguem entregar mesmo sem, né? Gosto também do Wellington do São Paulo, galera. Números interessantes para o Wellington, principalmente considerando a minutagem dele, tá? O Wellington, ele tem uma média básica de 3,70, só que ele tem essa média básica com uma minutagem não muito alta, que teve jogo aí que ele não jogou tudo, né? Então a média básica dele a cada 90 minutos é de 5,7. Né? Então, se o Wellington realmente for titular, deve aí ter uma minutagem 70, 80, 90. Galera, é um nome muito interessante, estatisticamente falando, para a rodada, né? Também tem muitos times que estão conquistando SG, pode ser uma boa para a rodada, mas eu confesso que sempre me atrai, né? Por exemplo, se a gente pegar aí o Saravia, né, tem uma média legal por causa do Galo que está conquistando alguns SGs, né? Tem aí uma média básica mais ou menos, mas acabou passando alguns jogos por causa dessa média básica. O Hugo também, né, do Corinthians, teve aí um outro jogo bem interessante dele, né? Já tem uma assistência, já pegou um outro SG na temporada, né? O próprio Marcos Rocha, né? A questão do SG do Palmeiras,
faz ele ser um nome favorável, apesar de sem o SG não tá com uma média legal. Se a gente for olhar a média do SG, a média básica do Marcos Rocha está bem fraco, né? São nomes que poderiam vingar por causa disso. Mas estatisticamente falando, os dois melhores são Arana e Marcelo, já falei para vocês, porque a média sem SG deles está muito alta, tá? Galera, demais confrontos, eu confesso para vocês que eu tenho um receio mais com o confronto que o jogador, tá? Acho que são jogos meio embaçados. Não vejo aqui dessa galera. O Bustos também, acho que pelo confronto tem uma chance de SG, mas a média sem SG do Bustos está muito baixa. Né? A Varela, a mesma coisa. Na verdade, nem sei arriscar se esse SG do Varela viria, né? Mas a média dele sem SG não tá legal. Então, sim, é um nome para se observar se realmente vale, né? Torcer pelo SG, né? O João Moreira também, mesma coisa. Será que vai? Será que pega o SG? Né? É uma coisa meio complicada, assim, né? Não dá para garantir. Não dá para garantir, né, galera? Então, bom, vamos continuar aqui. João Moreira, inclusive, não tem nenhum jogo, né? Seria aí um jogador sem estatística. Zagueiros, galera, olha. Aí o zagueiro é complicado. Se a gente for analisar bem, não tem nenhum zagueiro aí que tá participando muito de gols, né? A gente não teve nenhum zagueiro aí na temporada que, inclusive, participou de gol mais de uma vez, né? Todos os zagueiros, se a gente for olhar, conseguiram no máximo uma participação em gol. Até agora. Se a gente for olhar a média sem SG, assim, um zagueiro que tá com uma média CSG, acho que, assim, por causa de gols, assim, você vai pegar alguns nomes que vão estar com a média CSG alta porque fizeram gols. Danilo Bosa, Kaká, Pedro Henrique, Arboleda. E média básica também, se você for procurar, você não vai achar. O melhorzinho é o Kaique Rocha, tá? Esse sim tá com uma média básica de 3,28, tá bem alta. O Gamarra também, parceiro dele, apesar de estar nulo aqui, né? Tem que ver se vai jogar mesmo. Acho que tá se recuperando de lesão. Se jogar, estava com uma média básica aí de perto de 3 pontos. O próprio Alan Franco também, tá, galera? Alan Franco estava com uma média básica interessante aí, 2,7 mais ou menos, né? Então, assim, um zagueiro é mais pro SG, né? Você tem que tentar analisar os times que têm mais chance de SG. Para mim, na rodada, seriam o Inter e o Palmeiras. Então, assim, estatisticamente falando, para zagueiro, tá osso, né? Quero escalar um zagueiro bom para rodada. Não tá tendo esse zagueiro mito de média básica, né? Um dos que mais me agrada é o Arboleda, tá? A questão talvez seja o preço, né? Tá custando aí 8,69. Acho que é um jogador que tem muitos diferenciais, né? Acho que tem uma chance de SG também. Então, por enquanto, acho que nem vai sobrar, né? Se eu for fechar aqui goleiro e o zagueiro, vou ter que contar a moedinha, né? O Kaique Rocha, estatisticamente falando, também seria um dos melhores, né? Vamos fazer a conta daqui a pouco para ver se cabe esse goleiro. Acho que talvez o Anderson do Cruzeiro, né? Que tá barato. Não sei, né? O Lucas Arcanjo, né? O Anderson acho que não pega o SG. E goleiro, galera? Tem algum goleiro com média básica? Tem algum goleiro aí com muitas defesas? Que por mais que o time tome gol, ele tem segurado? Acho que o que tem mais feito isso é o João Ricardo. Tá? O João Ricardo tem 25 defesas em 5 jogos, está com uma média básica bem alta, e quase 4,5 pontos, né? Então, dos goleiros para a rodada, acho que está um pouquinho melhor aí em média básica. Os demais estão muito dependentes do SG, né? Você tem aí o Carlos Miguel até agora, fez 3 pontuações boas, acho que é um goleiro bom para a rodada. Nessa aqui ele tomou cartão do banco, tá? Mas ele vem de 3 pontuações altas, né? E os demais goleiros aqui, que até estão bem, né? O Everton tá bem, se a gente for olhar aí, ele passou na maioria dos jogos que ele fez. Ele passou dos 5 pontos, né? Então, porque o Palmeiras está tá bem sólido defensivamente. O próprio Everson também aí fez 5 jogos, passou em 3 desses jogos ele passou dos 5 pontos, com o Atlético também defensivamente está interessante. E o Bento também, apesar do jogo ser um pouquinho mais complicado, mas em vários jogos que o Bento fez, ele foi bem. Né? Bom, aqui por questões de cartoletas mesmo, a gente vai no Lucas Arcanjo, mas estatisticamente falando, eles são os goleiros que estão melhores. Né? Os outros aí, se a gente for olhar o histórico, não estão oferecendo nenhum grande diferencial. Tá? Nem o Rossi. Todo mundo achou que ia ser um goleiro bem badalado na temporada, o Rafael também o pessoal achou, e ambos não se mostraram. Rocher tem poucos jogos, mas nos jogos que fez, não foi tão bem, né? O problema do Rocher foi isso, só teve uma pontuação boa em 4, né? Seria um nome para rodada? Seria, mas seria um nome que, estatisticamente falando, tá atrás. E técnico, galera? Bom, aqui as cartoletas nos restringiram, vamos ter que ir mesmo com o Jair Ventura e torcer, né? Acho que é o adversário menos complicado do que o Petit. Capitão aqui para rodada, acho que é o Paulinho, tá? Desse time estatístico, das 12 peças estatísticas.
E técnicos para rodada, se a gente for olhar o histórico dos times, quem são os técnicos que estão mais regulares? Quem são os técnicos que estão mais entregando, né? O Abel, que já conseguiu aí em 6 jogos, passou dos 5 pontos 4 vezes. Né? O Cuca, apesar do jogo ser difícil também, já conseguiu passar dessa marca algumas vezes. O Zubeldia também, né? Na verdade, assim, o Zubeldia tem 3 jogos acima de 5 pontos. Então o Zubeldia acaba sendo um nome interessante para a rodada também. Eu acho que eu finalizaria com o Milito também. Milito tem aí acima de 4 pontos todos os jogos que ele fez. Né? Então, o Atlético tem mostrado um volume muito interessante de jogo, um volume muito ofensivo de jogo. Né? Finalizando com o Kudê, que nos jogos que fez aqui também, se a gente for olhar, passou dos 4 pontos 3 vezes em 4 oportunidades, tem 2 vitórias. É a minha indicação também, tá? As cartoletas faltaram, né? Com cartoletas, obviamente, acho que o Abel ia ser o melhor. O Abel tá com uma regularidade muito alta, acho que isso joga a favor dele. E o goleiro aqui com mais cartoletas, talvez seria até o próprio Everton, né? Por causa disso. Galera, então estamos aqui com o time escalado, estatisticamente falando, né? Zagueiros, como eu falei, se for olhar o SG, só o SG, aí tem os do Palmeiras, mas se for olhar outros dados, igual média sem SG, a gente escalou Arboleda e Rocha por causa disso. Não copie esse time, use essas peças estatísticas para complementar os medalhões do seu time, o Murilo do Palmeiras, que já está lá às vezes, o Hulk, que mesmo em média ruim, fase ruim você quer bancar. Então esse é um time para você complementar a sua escalação, beleza? Obrigado por ter ficado até o final. Um abraço, espero ter contribuído aí, passando para vocês as estatísticas de média, média básica, média a cada 90 minutos, sem SG. Esse é o intuito do vídeo, trazendo números diferenciados, que muita gente não vai falar por aí, muita gente não vai falar que o Arana e o Marcelo têm a maior média sem SG, muita gente não vai falar. O espião está aqui para espiar e passar para vocês essas informações. Um abraço, boa noite para vocês. Vamos que vamos!